ambiental, vamos falar sobre a nova presidente da Petrobras, porque esse é um foco também relacionado à atuação do atual governo, né? A Magda Chambriac foi escolhida por Lula para assumir a presidência da Petrobras. Ontem deu sua primeira entrevista coletiva. Ela falou que a empresa tem que ser rentável e atender aos interesses dos acionistas, sejam eles privados ou governamentais. E ela também fez uma forte defesa da ampliação da produção de petróleo e do aumento da atividade de exploração para ampliar reservas, incluindo aí a margem equatorial, que é extremamente polêmica e que é alvo aí de discussão interna no governo, como a própria ministra Marina Silva já falou aqui pra gente ao vivo sobre isso. Vamos até ouvir a presidente da Petrobras falando sobre esse assunto. Essa questão da reposição de reservas, ela é importante, ela traz consigo a necessidade de exploração de novas fronteiras. Nós temos novas fronteiras importantes a perseguir, dentre elas a questão do Amapá, na margem equatorial, dentre elas a Bacia de Pelotas, né, no sul do país, dentre outras. Então, o esforço exploratório dessa empresa tem que ser mantido, tem que ser enfrentado, tem que ser acelerado. Bom, ela durante a entrevista também disse que recebeu um pedido do presidente Lula para que ela faça uma gestão que respeite a sociedade brasileira. E apesar dessa prioridade na expansão da produção de petróleo, a nova presidente da Petrobras afirmou que pretende investir também em fontes alternativas de energia. Ela defendeu que é mais importante ampliar a produção de petróleo para sustentar esses novos investimentos. O que a gente pode entender dos recados da nova presidente da Petrobras, Sakamoto? Olha, eu vou me ater, né, a um dos recados, na verdade, né, que é a questão da exploração da margem equatorial de petróleo, né? Uma das declarações que ela deu, né? O ministro Alexandre Silveira vem dando essas declarações há muito tempo, outros membros do governo, a base do governo, a oposição no Congresso, né? Membros da base da oposição no Congresso também vêm. Mas a Magda Chambriano, ela deixou clara sua meta, né? De, na verdade, avançar, né, com relação à exploração de petróleo no Bloco 59, né, na região do Oiapoque, na margem equatorial, né, na costa da Amazônia, né. Ela falou, olha, temos novas fronteiras importantes a perseguir, dentre elas a questão da Amapá, na bacia da Foz do Amazonas, né? E a ser questionada nessa entrevista sobre o impacto da produção de petróleo sobre o clima, sobre as cheias do Rio Grande do Sul, ela defendeu, falou, olha, desastres podem acontecer por uma série de fatores, citou até aterros sobre áreas antes alagadas. É claro que desastres ambientais, como o do Rio Grande do Sul, eles não são monocausal, né? Não é só uma questão. Mas é claro que você tem influência da falta de mitigação, da falta de adaptação, de leis ambientais que foram revogadas, mas também tem influência do fato de você ter mais carbono na atmosfera, e tendo mais carbono na atmosfera, você, claro, que tem um aumento da temperatura média global que acaba provocando eventos climáticos extremos, né? Então, e o Brasil, que detém uma das maiores reservas de petróleo do mundo, neste momento também está sendo chamado à responsabilidade, né? Há uma discussão, né? E aí acho que o pessoal entendeu. O IBAMA, a petrolífera BP que tinha a concessão daquela área do Bloco 59, ela tentou com o IBAMA, não conseguiu. Depois a Petrobras assumiu, achou que, só a Petrobras vou conseguir. O IBAMA não deu autorização de prospecção para fazer os primeiros furos de checagem de petróleo naquela área. Aí está tendo pressão, a própria presidente da Petrobras pressionando, antes de ser presidente da Petrobras, já pressionava também o Alexandre Silveira, um monte de gente pressionando, né? E aí o que aconteceu? E o Ibama falando: olha, eu posso dar, mas desde que você responda, né, aos questionamentos. O Ibama colocou o seguinte: ó, não há um plano de mitigação de emergência, ou o petróleo chegaria na costa muito antes de um navio sair e chegar até o poço, né? Você falou, tem questões de correntes fortes, tem questão de recifes, tem questão do impacto à fauna e à flora, tem questão inclusive, né, do que pode acontecer sem um plano de contingência decente. E aí o IBAMA falou, olha, estuda mais para pesquisa
pesquisa mais. A Petrobras e o governo falam, não, não quero, não vou. E está pressionando o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente de Marina Silva para liberar. E olha que o IBAMA não fez uma discussão que deveria, inclusive, ter feito, que é o seguinte: ele deveria estar discutindo na prospecção do poço quanto a abertura dessa nova fronteira no Amapá vai causar impactos climáticos. A gente teve, e só para terminar, Fabiola, que eu acho que é importante colocar, a gente está tendo nesse exato momento o governo federal lamentando que as mudanças climáticas inundaram o Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, uma parte do governo pressionando pela abertura de mais uma fronteira de exploração de petróleo. O Brasil precisa de petróleo? Claro que precisa de petróleo, mas a discussão é: isso aqui vai causar mais impacto negativo ou não? E aí, só para terminar, tem dois tipos de negacionistas. Tem aquele que habitava os corredores palacianos de Brasília durante a gestão Jair Bolsonaro e que defendia que mudanças climáticas não existem, são uma grande mentira, de que é uma culpa de termômetros que antes estavam no mato e agora estão no asfalto e todas essas porcarias. Outro tipo de negacionista é o que habita alguns dos corredores palacianos neste momento e também de estatais, né, que não nega a existência de mudança climática, mas defende que ainda dá tempo de fazer um bom dinheiro antes que o planeta Sturrick e Kane. A questão é que o que o Rio Grande do Sul mostrou é que não dá mais tempo, né? E aí vai ficar difícil para o governo federal, para o governo Lula, inclusive na COP30 em Belém, de um lado dizendo, sou um campeão do meio ambiente, e do outro lado dizendo, estou explorando petróleo na